Olá, eu sou o Darcio Cavallini, o criador das terapias quantiônicas e venho aqui falar com você um pouquinho sobre essas manifestações que nós estamos fazendo acontecer de cada mês, né? Olhando pelo lado da medicina, os diagnósticos. Então nós tivemos aí o Setembro Amarelo, né? Para chamar a atenção da humanidade para o suicídio, né? E atrelado muito aos processos de doenças mentais, principalmente depressão, né? Outubro é o rosa do câncer de mama, alertando as mulheres, principalmente para os exames preventivos. E agora, novembro azul, que é o câncer de próstata, chamando a atenção dos homens que devem regularmente também fazer os exames preventivos. A gente sabe que a educação machista que o brasileiro tem, né, é um pouco avesso essa ideia de fazer aquele exame de toque retal, né, por causa do machismo só. Mas é absolutamente necessário para você ir controlando a evolução da sua próstata, né. E na medida em que você vai avançando a idade, a tendência é você ter dificuldade com a próstata. E a medicina tem as suas explicações, né? E eu quero falar um pouquinho aqui do lado energético, lado espiritual. Por que que de repente, então, tem homens que desenvolvem maiores problemas com a próstata e tem homens que não passam batido, não acontece nada? Isso tem muito a ver com o seu lado emocional, com a sua educação. A tendência é que os homens mais machistas tem uma facilidade maior para desenvolver os cânceres de próstata. Isso não tem nada a ver com genética, transmitir de pai para filho, não. Eu estou falando do lado espiritual, que não tem genética, né? É transmissão energética, né? E exatamente acontece porque o homem, conforme ele vai envelhecendo, nós temos uma cultura. E é machista mesmo, porque o homem é o provedor. Ele é o dono da casa, ele é que trabalha, ele que leva dinheiro, é ele quem decide, é ele quem, enfim, toma as principais decisões do rumo da família, né? Influencia os filhos para fazer faculdade ou ter uma profissão, enfim. É o mandatário, né? E acontece que isso vai acontecendo naturalmente ao longo da vida, quando a família está sendo construída, né? Então existe aqui, óbvio, no início, aquele diálogo entre mulher e homem, mas na nossa educação machista em geral, é o homem que define, né? Fora daquela brincadeira que é aquele da última palavra de joelho, né? Sim, senhora, isso é brincadeira, mas na prática mesmo funciona desse jeito. E acontece que a vida vai passando, aí lá pelos 40, quase 50, você já está estabilizado. Em geral, você já construiu seu patrimônio, está quase lá, né? Já tem uma carreira, já tem um histórico de vida, né? Principalmente no aspecto profissional. O que te dá, então, uma certa estabilidade. Eu estou falando de casos comuns, pessoal que atingem classe A, B e tal, classe média, média baixa, enfim, né? Que consegue lá ir preparando a sua aposentadoria. E a grande visão do homem é exatamente isso. Nós somos ensinados a preparar-se para a aposentadoria. Então você aposta tudo que você tem de vida, você não se permite determinadas regalias, determinados confortos, né? Para que você possa juntar dinheiro suficiente e ter uma boa aposentadoria. Então o homem vai se preparando de tal forma, né, preparando o seu campo vibracional para poder curtir tudo lá. Então ele se restringe agora, ele não se permite, ele cria, né, dificuldades, ou seja, engole seco para não vivenciar as experiências que seriam prazerosas para poder apostar nisso. Acontece que vai chegando lá, esse seu mesmo campo vibracional ele já está desgastado.
Por quê? Porque já está estabilizado emocionalmente com família, com filho, etc., com seu patrimônio. E ele vai começando a perceber que ele vai perdendo a utilidade. Não é autoridade, utilidade. E também um pouco da autoridade, porque os filhos já estão se tornando adultos, jovens, já começam a contestar, né? Porque tem seus próprios valores, e conforme a evolução da própria educação vai levando a isso, sempre haver um pouco de discordância da forma de viver do jovem com o idoso, né? Por quê? Porque os tempos mudam e hoje em dia a mudança é muito rápida emocional, os valores se mudam muito rápido. É como qualquer aparelho eletrônico, é um celular. Cria agora, daqui 6 meses já foi. E pela velocidade da informação que nós temos hoje em dia, essa mudança é muito mais rápida. E são mudanças estruturais, são mudanças radicais, né? Então, isso vai provocando no homem uma certa dúvida de comando. E isso é inconsciente. Por que é inconsciente? Porque ele já vivenciou experiências desse tipo em outras encarnações. E ele só está revivendo, só que essa informação não chega clara para o homem, ela é inconsciente. E isso vai minando a insegurança daquele protetor, do provedor, né? Até que chega o dia fatídico de se aposentar. Muitos homens no Brasil, principalmente, têm obtido um certo resultado porque eles não se abatem. Porque a lei permite hoje em dia que o aposentado volte a trabalhar, né? Então muitos homens voltam a trabalhar não por causa dessa questão financeira. Não é isso, não. Claro que a questão financeira ajuda, conta, né? Mas é muito mais o medo de ficar em casa sem fazer nada. E o grande drama do homem que realmente, né, acaba se tornando o aposentado que vai para casa, ele vira o Jaque, né? Já que você não está fazendo nada, vai comprar pão na padaria. Já que você não está fazendo nada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não é o posicionamento emocional que ele tinha anteriormente, porque anteriormente tudo que tinha que ser feito, a última palavra ele era consultado. E agora ele passou a ser um instrumento de todo mundo. Pai, já que você não está fazendo nada, me leva lá. E, né, e vamos na feira comigo, já que você não está fazendo nada. Ou seja, ele começa a perder o seu sentido de virilidade, do macho alfa. E isso, obviamente, ataca diretamente a sua masculinidade. Por isso que começam a aparecer as dificuldades no órgão genital. Por quê? Porque o chakra básico é aquele responsável exatamente pela função masculina e feminina. Da mesma forma que o homem é assim, a mulher é, no caso, a maternidade, né? Então, ele vai perdendo a condição de macho alfa. E isso implica em muito. Você pode ter certeza que aqueles que, de repente, continuam trabalhando, ou tem uma atividade, se aposenta, mas vai fazer alguma coisa de útil, ele se sente útil, ele não tem tempo de desenvolver essas coisas. Por quê? Porque a vida dele continua plena na sua realização energética. Ele continua sendo útil. Então, a tendência do homem nessas condições que se aposentou e não faz mais nada, se sentiu inútil, aí se perde então uma companheira, fica muito mais fácil desenvolver, né? Tem um caso muito marcante, que é o caso do Dr. Rams, que criou a medicina germânica. Ele e a mulher eram médicos, né? Trabalhavam na área de câncer, e o filho de 20 e poucos anos de idade morreu assim repentinamente com uma bala perdida. E o Dr. Hans desenvolveu a medicina germânica exatamente por isso, porque ele percebeu que 6 meses depois da perda do filho, né, ele desenvolveu um câncer de próstata e a esposa um câncer de mama, exatamente a mulher e o homem, né? E daí ele começou seus estudos e percebeu então que existe um conflito. E esse conflito não tem solução, e esse é o grande problema do homem. O conflito é ele perder a liderança que ele tem, ele não sabe como, porque é uma coisa natural, porque ele vai se sentindo já também sem forças de tomar uma medida qualquer para reagir na situação de ser o líder alfa, né?
Então, é muito importante que o homem, para evitar o câncer de próstata, faça sim a parte da medicina, vá fazer o exame de toque regularmente, ou o exame que precisa ser feito, que é o PSA, enfim, né, sanguíneo, mas previna-se nas suas emoções. Faça alguma coisa na qual você se sinta bem e sinta-se dominando, como se fora literalmente o macho alfa. Posicione dessa forma, porque esse sentimento é que controla, manipula e faz vivenciar o seu sistema energético a favor da sua saúde.